Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com um convidado especial, nosso amigo Fernando Hélio. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo Ítalo. Prazer estar participando aqui com vocês. Uma honra, na verdade. Vamos bater esse papo aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O homem é muito ocupado, a gente tentou várias vezes, né, coincidir as agendas, mas deu certo. De jeito nenhum, meu amigo. Aqui para mim é prioridade. Estar conversando, estar compartilhando um pouquinho, trocando, aprendendo. É importante. Na verdade, eu sou um cara de venda, do comercial. E meu dia é guiado pelos clientes, Claro, pelas necessidades da empresa. o Então, teu tempo é o tempo do cliente, minha né? ocupação é essa, não é que... E eu estava conversando agora esses dias sobre essa questão de ser muito ocupado, né? Muitas pessoas falam de ocupação, de ser muito ocupado como se fosse, quase como se fosse um troféu, né? Pô, tô sem tempo para nada, tô ocupado. A questão não é essa, né? Eu, sinceramente, não conduzo por aí. Mas eu me deixo conduzir pelas necessidades das empresas que eu trabalho e dos clientes. Claro. E às vezes a agenda fica trupicando nesses Apertada, compromissos, né? fica apertada. Mas que bom que a gente está aqui, o importante é isso. Obrigado. Claro, eu agradeço. Pois é, claro, eu entendo, né, que a gente fica meio que disponível no tempo do cliente, né? E quando eu falo assim, não é só você, né? A disponibilidade e a importância de você sair lá do seu trabalho em horário comercial para estar aqui, a gente se sente privilegiado e Último te dia do mês, agradece. né, meu No amigo? último dia do mês, como eu disse, fechando o mês com chave de ouro aqui conosco. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Obrigado. E aí eu queria saber, né, para iniciar nosso bate-papo, né, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Já já a gente vai falar sobre suas empresas, Tranquilo. sobre seus projetos, né? Mas antes, eu queria saber um pouco de você. Você é um jovem empresário, né, mas já tem uma bagagem. Aí algumas décadas não, mas já tem mais de uma década aí As duas. no mercado. Isso é muito importante. E eu queria saber de você, Fernando, se você é daqui de Fortaleza, se o nome Sobral Gráfica, né, tem... Me conta aí um pouquinho da trajetória desde o início, né, do seu pai ali, se ele era comerciante, sua mãe. Bom, deixa eu fazer um resumo rápido aqui, né? Minha trajetória, apesar de hoje eu fazer parte de duas empresas, da Sobral e do Nosso Meio, mas ela foi forjada na Sobral. Nosso Meio é uma empresa que tem 4 anos de mercado, a Sobral tem 30. Eu sou sobralense, com muito orgulho a gente carrega o nome da cidade no nome da nossa empresa. A empresa chamava Sobral Gráfica e neste ano ela virou Sobral Indústria Gráfica. E isso foi um movimento muito natural, principalmente depois que a gente chegou aqui em Fortaleza. O mercado sempre nos chamou de A Sobral, certo? A Sobral, vou fazer essa sacola onde? Na Sobral, esse catálogo onde? Na Sobral. Isso foi um movimento muito natural e essa é a nossa nova marca. Mas, me atendo à história, eu sou filho de um piauiense e de uma cearense. Papai é do sul do Piauí, perto daquela região que muita gente conhece, chama Matopiba, região muito rica em termos de agricultura, Do de agro, né? agropecuária, o agro como um todo. De Canto do Buriti, o nome da cidade. Ei, Fernando, só um parênteses. Rapaz, o Brasil é muito rico, né? Mas estou Demais, falando demais. aí, nessas viagens que a gente faz, uma pessoa que estava comigo do meu lado, falando que o Piauí é fortíssimo junto com o Maranhão no agro. Se você pegar Piauí, Maranhão e Tocantins, né? Se você pegar esse triângulozinho que existe lá, que chama de Matopiba, por causa das siglas dos estados, que é a região da Terra Vermelha, é uma região riquíssima, né? Plantação de soja, para criação de gado, enfim, é uma região realmente muito rica. Então, papai é lá de perto, de Canto do Buriti, cidade que eu sou apaixonado. Eu brinco Tu dizendo sempre que vai lá? vou lá uma vez por ano. Em julho, esse ano eu quebrei um pouco a regra e fui também na Semana Santa. Mas vou lá sempre nos festejos de Nossa Senhora Santana, que é em julho. Visitar minha avó, que mora lá, meus tios e muitos amigos que eu tenho por lá. E é bom, né, não? E é bom demais, muito bom. Não vou falar de Canto do Buriti, senão eu passo meia hora falando só de lá. Eu brinco dizendo que se eu pudesse ter escolhido, eu teria nascido lá. Não nasci lá porque quando eu nasci não mandava em mim ainda, então não tinha gerência. Mas se eu pudesse, eu teria nascido lá, que gosto demais daquela cidade pequena. Mas meu pai é de lá, minha mãe é de Heriotaba, interior do Ceará. Os dois se conheceram naquele tempo, o Banco do Brasil. O banco jogou minha mãe para lá, o banco jogava as pessoas para os lugares mais inusitados, né? Jogou minha mãe para lá, e minha mãe conheceu meu pai, e os dois vieram para cá em 82, já casados. E meu pai trabalhava com armazém de estiva, né? E aí é uma outra conversa para um outro momento, mas ele conta
que era muito difícil Como trabalhar. é? Armazém de estiva, armazém vendia óleo, arroz, Ah, coisas a granel, assim, coisas a granel no atacado e no varejo. Uhum. Às vezes vendia uma lata de óleo, às vezes vendia uma caixa de óleo. Uhum. E ele estava num momento difícil, que ele comenta ainda hoje que às vezes vendia uma caixa de óleo de soja, óleo para fritar, de manhã, e aquele dinheiro que ele tinha vendido, a caixa, pensando que tinha ganho alguma coisa, quando ele ia repor o estoque à tarde, não dava mais para repor. Então, Por causa do preço das coisas. Um momento difícil pra caramba. E Quer dizer, então, que sua mãe era do Banco do Brasil, Banco do Brasil, e meu pai, comerciante. tinha um armazém, certo? E no mercado de Sobral. Isso lá em Sobral? Isso em Sobral. Minha mãe trabalhava no Banco em Massapê, cidadezinha vizinha a Sobral, 15 km de Sobral, tá? E em 94, ele abriu a Sobral, de forma muito resumida, abriu a Sobral porque não fez nenhum plano de negócio, não estudou o mercado, não fez nada disso que dizem que a gente precisa fazer hoje para abrir um negócio, e realmente eu acredito que precisa ser feito, mas ele não fez nada disso, ele notou, identificou a necessidade do mercado. Tinha comercial da coisa, né? E também ele conta de forma muito simples que ele ia comprar, naquele tempo, filé da indústria gráfica, eram os blocos de nota fiscal, que hoje em dia nem existem mais. Quando ele ia comprar blocos de nota fiscal, ele tinha que pagar antecipado, não era à vista, era antecipado. Só tinham 2 gráficas na cidade, demorava 60 dias para receber o produto. E ele disse, pô, um negócio desse é bom demais. Você paga antecipado, o cara entrega quando quer, quando dá para entregar, tem fila de espera. E aí colocou, o armazém não ia tão bem, estava atrás de um outro negócio, colocou a gráfica. Isso em setembro de 94. Minha mãe, não sei exatamente quantos meses, mas eu acho que uns 4 ou 5 meses depois, minha mãe sempre foi do administrativo, saiu do banco e ia trabalhar lá. O banco ia até 3 da tarde, né? E ela disse que fez um balanço, e lembra muito bem do número, disse que quando ela fez um balanço lá de 2 meses, tinham sobrado 26 mil reais no caixa. E ela disse que brilhou os olhos, pô, 26 mil, sobrou de 2 meses de trabalho, esse negócio é bom. Pediu para sair do banco, e aí tem um sentimento de muita coragem da parte dela, porque ela não saiu no PDV. Porque o banco ainda hoje tem os PDVs que você sai com uma bolada no bolso, ela saiu saindo. Em uma época pediu para sair, onde todo mundo queria ser concursado. Era um negócio equivalente a ser médico, era uma das melhores profissões. E ela saiu, não quis esperar nem o próximo PDV, Dona Norma. Parabéns, Dona Norma, pela coragem. E o pai? Hélio. O Hélio. Um abraço para o pai e a mãe. São duas figuras muito ativas ainda hoje, vão assistir com certeza. E ela saiu do banco, fui ajudar ele na Sobral, e naquele tempo chamava Sográfica. E, enfim, as coisas foram dando certo, acompanhei a evolução. Sobral, engraçado, sempre foi desenvolvido, né? Sempre teve comércio muito forte. Sim, a cidade boa, é a capital da nossa região norte, né? Pega ali a região da Serra Grande, da Serra da Ibiapaba, que é muito forte, do Triângulo do Mapa. Tapipoca, né? Tapipoca já é uma grande cidade hoje também, né? Independente, mas é muito ligada a Sobral. Sobral foi uma cidade que, assim, tudo tem um pouco de sorte, né? E quando eles colocaram a gráfica em 94, eles pegaram o crescimento da cidade de Sobral, faculdades, por um movimento industrial que foi incentivado pela política, certo? Pela gestão que tinha na cidade naquele tempo, e a cidade se industrializou muito fortemente. A gente tem uma fábrica de cimento do Grupo Votorantim em Sobral, tem a Grendene. A Grendene chegou a ter 26 mil funcionários em Sobral. Já pensou? Hoje são 14, reduziu bastante. Mesmo assim, por uma série de fatores, automatização e etc. Mas a Grendene chegou a ter 26 mil funcionários em Sobral. É muita coisa. Sobral tem 200 mil habitantes, certo? Então a cidade é realmente desenvolvida, a parte de educação de Sobral é muito desenvolvida. E meu pai diz isso, a gráfica cresceu junto com o crescimento da cidade de Sobral. Aí também a história, né, do Ciro, do Cid, esse grupo, apesar de a gente não está aqui para falar de política, mas eles são um grupo que divide são opiniões. De lá, né? Eles são de lá, e dando a César o que é de César, o que eles fizeram pela região e pela cidade de Sobral em si, certo? E pelo Estado depois como um todo, um grupo que ajudou o desenvolvimento. Existe uma Sobral antes e uma Sobral depois. Depois disso tudo. Foi no período... Política à parte,
o grupo ajudou a cidade a se desenvolver, Sim, né? sim. Por ter levado, por ter industrializado a cidade, É, enfim. e foi num Mas aí é uma período, outra se tu conversa. parar para pensar, foi num período da juventude deles ali, da Sim. garra, da força, né? Sim. Das articulações. Sim. A parte deles, mas também a parte do sobralense ali, do pessoal que Sobralense é trabalha, um povo trabalhador, sim. né, o comércio muito forte e tudo. Sim. E aí cresceu E bem. fechando aí um pouco Surfou a essa história, maré boa, né? surfou a maré boa, continua surfando e quando eu digo surfou a maré, nunca fomos de trabalhar muito para nossas contas, sempre foram contas privadas, né? Então outras empresas que se desenvolveram junto com Sobral eram e são nossas clientes, né? Essas grandes indústrias, as grandes empresas, o comércio de Sobral. E daí a gente saiu quando foi em 2009, a gente abriu a unidade de Fortaleza, essa unidade é extremamente importante para a gente. Hoje representa a maior fatia do nosso faturamento. E em 2012 a gente abriu Teresina, também uma unidade importante para a Em gente. que momento tu de fato entrou na Eu operação? entrei na Sobral, vamos calcular os anos, eu estou há 19 anos lá dentro. Estou ruim de matemática hoje, hein? Enfim, eu estou lá dentro há 19 anos, entrei na Sobral em 2007. Bom, 2006. 2006. É, eu sei porque foi quando eu conheci minha esposa em 2005, né? Pronto, 2005 para 2006. E entrei efetivamente para trabalhar de verdade, cumprindo horário, mas antes disso, desde 94, e aí é muito... Tu nasceu quase lá dentro. Muito que a gente deve aos nossos pais. Eu nasci em 87, a gráfica foi fundada em 94. A gente tinha que escolher se brincava nas férias, se brincava de manhã e trabalhava à tarde, ou se trabalhava de manhã e brincava à tarde. Mas um período, todos os dias, a gente precisava ir para lá. Nem que fosse só para ficar ali por dentro, né? Isso aí é muito importante, né, cara? Importantíssimo, importante. Durante as aulas, o professor particular que nos ensinava as tarefas de casa era lá dentro. Né? No escritório lá dentro. Meus pais separaram uma salinha e a gente estudava lá dentro, e já ficava olhando o movimento, conhecendo. Mas, enfim, de forma muito resumida. Não, mas pode falar. O tempo aqui é nosso, é seu, né? Não, esse é o passo a passo lá dentro, uma história de 30 anos, uma história muito bonita. E é tanto que a gente chegou nessa campanha de 30 anos. Mas assim, ó, para você entender, né, que isso aí, esse ensinamento que você recebeu e que a gente pode compartilhar com o pai aqui que de repente às vezes sonha que o filho assuma a empresa no futuro, você tem que estimular também, né? Não, isso era feito com os 3 filhos, tá? Todos os 3 tinham essa obrigação, né, de estar lá dentro da empresa. Se não estivesse trabalhando, estava lá olhando o que estava acontecendo e se familiarizando, né? E a gente chegou nesses 30 anos com um slogan que eu acho que é lindíssimo, que a gente fala prosperar e fazer prosperar, certo? Nós temos a preocupação de fazermos a Sobral prosperar, aí na sacola não tem esse slogan, mas no caderno que você recebeu tem, e de fazer quem está à nossa volta prosperar, seja um parceiro, seja um funcionário, seja um fornecedor, e isso diz muita coisa, apesar de ser um slogan poético, aparentemente, mas ele diz muita coisa, desde a responsabilidade que você tem com o seu fornecedor, de não judiar dele, de não atrasar um pagamento, de não querer sangrá-lo, massacrar, barganhar, né? Com o seu cliente, de você cumprir com o acordado, de você oferecer a melhor condição para ele. Eu não estou falando de oferecer o menor preço, não é nada disso, isso aí é outra conversa. Eu estou falando de oferecer o melhor preço, o preço que é justo para os dois lados, de cumprir com os acordados. É o compromisso que a gente tem com os nossos funcionários. Então, esse prosperar e fazer prosperar faz muito sentido para o nosso dia a dia e para a pegada da Sobral junto a esses, a turma gosta de dar nome novo para tudo nesse mundo, né? Chama dos stakeholders, né? A quem está ali à nossa volta. Aquela história, né? Quando você prospera de verdade, isso, muitas pessoas ao seu redor têm que estar prosperando também. Se não tiver, tem alguma coisa de errado, viu? Só uma ali lá, né? Todo mundo que está ao seu redor tem que ir junto, né? Verdade. E aí, Fernando, como foi essa jornada? Né? Qual era o perfil da época? Se você foi incentivado a sempre, de fato, estar com eles assumindo a empresa? Ou se você, em algum momento, pensou, pensando em fazer um exemplo, né? A faculdade aqui de medicina veterinária, por exemplo. Cara, eu tive uma mistura aí de incentivo e de, entre aspas, não ter muito o que fazer. Vou lhe explicar por quê. Eu comecei a trabalhar muito novo, eles sempre nos incentivaram,
E eu fui pai muito novo. Como é que foi? Eu fui pai com 20 anos. Tamires, que é minha esposa, tinha 18, certo? E a gente namorava e veio o Pedro Hélio. E eu tinha 20, ela tinha 18. Então, assim, o momento não foi tão tranquilo pra gente. A gente teve que readaptar toda a nossa vida. Como é o nome da sua mãe mesmo? Norma e Hélio. Norma, né? Isso, eu tenho 3 filhos, Pedro Hélio, Daniel e Heloísa. E quando a gente teve o primeiro, foi esse momento. Então eu tive que arregaçar as mangas e ir trabalhar. Eu fiz faculdade de odontologia em Teresina durante 6 meses, foi? mas aí não sabia muito o que eu queria. Tem esse Fui mais tirar período, férias em Teresina do né? que qualquer outra coisa. Depois voltei e fiz economia na Universidade Federal do Aí Ceará. já foi mais... E comecei a trabalhar porque queria, porque fui incentivado e porque precisava. Tinha virado pai de família, resolvemos casar. Um menino com 20 anos e uma menina com 18. Menino mesmo. E Se hoje, com essas informações, ainda é um menino, imagina... E aí... Mas assim, nossos pais sempre nos incentivaram. E eu falo por mim e pelos meus 2 irmãos, certo? Eu lembro que a primeira grande capacitação que a gente fez foi no ano de 2007. Lembra da KLA? KLA, que era empresa tipo um HSM, não lembra? Não. Ela era grande no tempo, lá de São Paulo. E eu menino, cara, 2007. Saí daqui, postei isso um dia desse no LinkedIn, por isso que eu tô com a data tão fresca na cabeça. Achei o diploma lá em casa. O que é que eles capacitavam? Foi um curso empresarial? Foi um curso sobre administração de empresas, de 2 dias, com o professor Otton César Barros. Tipo uma imersão. Tipo uma imersão. O professor Otton César Barros era uma sumidade, hoje está mais sumido, está mais Mas eu não sei porque eu não tinha acesso a essas coisas aí, não. Sumidade naquele tempo. Isso aí devia ser muito top. Campeão, certo? E assim... Na verdade, nessa época era uma coisa à frente do tempo. À frente do tempo e muito na cabeça da minha mãe, principalmente, tá? Ela escreveu todos nós e fomos, eles 2 e eu, Antunes e Aisa, os 3 filhos. Se hoje é caro, imagina quanto foi na época o investimento, né? O investimento desse tempo. Dona Norma nunca foi de ligar muito, obviamente que ela sempre foi muito pé no chão, mas se era uma coisa boa, se era uma coisa boa, nem pra cima. Eu digo não em relação a valor, mas eu digo de dar importância, porque não é fácil. A logística de todo mundo, de passar esse tempo fora e... Hoje em dia, para você sair daqui para São Paulo, se tornou uma coisa mais relativamente simples. Simples. Naquele tempo não era tão simples você ir para São Paulo, certo? Não era de jeito nenhum. Então a gente foi para lá. Então essa Norma. Essa eu lembro que foi a primeira grande capacitação que a gente fez. Marcante, né? Marcante. E daí para frente a gente não parou mais, certo? Ainda hoje a gente tem atualizando, tu tá falando aí, realmente tem coisas que marcam a vida, né? A gente faz com que você pule um degrau, né? Sim. Pra mim, cara, foi um do Marcos Freitas do APN que ele tem, que é aqui, né? O Marcos Freitas. Sim, Marcos, ex-executivo da Debate, conheço o Marcos. Mas não é parecido, né? Assim, as coisas que acontecem. Uma imersão, sim. Que aí você, sim. Você vai a engrenagem ali no seu cérebro, algumas coisas se encaixam e você dá um pulo, né? E pra uma criança, um menino estava começando a trabalhar, comecei em 2006, 2007 eu tive essa oportunidade. Mas isso é uma coisa que foi sempre viva dentro da gente, certo? E ainda hoje a gente está com a Fundação do Cabral em 2 programas. Atualmente a gente buscando. Eu costumo dizer que com ajuda é difícil, sem ajuda é um negócio que fica ainda mais difícil. Muito mais difícil. De dar certo. Então lá a gente tem uma empresa familiar, nós somos 5 muito ativos. Meu pai é muito novo, o pai tem 62 anos, fez ontem. É novão. 62, minha mãe tem 60, vai fazer 65 esse ano, em agosto. O paizão também foi pai novo. Também. E os 5 estão muito ativos lá dentro, né? Empresa familiar. Tem os ônus e os bônus de uma empresa familiar. São muito mais bônus do que ônus, mas tem alguns ônus, precisa dessa ajuda externa, senão você não consegue destravar algumas coisas e continuar em frente. A maioria das empresas no Brasil, né, são empresas familiares. Agora, a maioria e as mais prósperas, dizem os estudos. Né? Aqui no Ceará, não sei se você sabe dessa informação, depois você pode chamar para conversar aqui também. A gente tem a empresa familiar em atividade mais antiga do Brasil, que é o Grupo Teles. Comprovadamente é a empresa familiar mais antiga do Brasil. Hoje quem está à frente dela é só a Vera Teles, mas já tem a Aline, o Paulo, né? A Aline é presidente do conselho, o Paulo é o CEO do grupo. E eu não sei se eles são a 5ª geração, mas são reconhecidamente a empresa familiar em atividade mais antiga do Brasil.
que interessante, cara. Muito legal. Muito bacana. E o que eu tenho a falar sobre isso é que a minha não é, né? Mas pode ser que seja, né? Minha filha chegando, né? Vou incentivá-la, mas o que eu percebo que é muito importante antes você dar esse relato, né? Quando se define de fato a função de cada um, a conversa é difícil a ser, né? Bota todo mundo na mesa, né? E vamos aqui dialogar e vamos ver o que cada um pensa e o que eu acho. A maior dificuldade que tem, certo? Assim, cada um tem as suas, né? Mas eu acredito muito que as histórias são muito parecidas. Minha bisavó tinha um ditado que as histórias do mundo são as mesmas, só mudam os personagens. E eu acredito... Se repete, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que o maior desafio é a gente colocar todo mundo na mesma página. Alinhar as cabeças, os objetivos, colocar todo mundo na mesma página. Tem muitos outros desafios, né? A gente precisa ter uma consciência de que nenhuma empresa familiar, nenhuma família, vamos falar assim, nenhuma família do mundo consegue ter dentro de casa todos os talentos que uma empresa familiar precisa. Então a gente precisa ter isso de forma muito consciente, de trazer gente tão boa quanto ou melhor do que a gente para dentro da empresa, porque a nossa família não tem todos os talentos que a nossa empresa precisa. Porque às vezes o pai acha que o cara, não, esse aqui é bom pro comercial, às vezes o cara não é. Às vezes não é, mas às vezes é e você tem que, se for realmente, vai para cima. Às vezes o que tá lá na operação, ó. Exato. Então, assim, tem muitos desafios, mas eu acho que o principal deles é deixar todo mundo na mesma página, todo mundo com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo. Né? Se não for o mesmo objetivo pessoal, cada um tem seus objetivos para suas famílias, mas que seja o mesmo objetivo para a empresa, para os negócios, certo? Então, acho que esse é o grande desafio de toda... A gente tem 30 anos e ainda hoje, todos os dias, a gente está tentando alinhar e não termina de alinhar nunca. Nunca. Então, a gente vai sempre mantendo ali no trilho, por isso que eu digo que a gente ainda hoje tem ajuda. Muitas empresas que eu conheço também têm. Hoje a gente está nesses 2 programas da Fundação, e são programas basicamente para nos manter alinhados enquanto família empresária. Legal, legal. A gente está falando muito aqui de início, né, de prosperidade. Falando de início de hoje. Não, mas é assim mesmo. Eu quero saber de ti, qual foi no início lá para ti, nos primeiros 5 anos, né? Você na empresa, o que de fato foram o que foi mais desafiador para você. E nesse tempo todo, porque assim, eu percebo que seu pai é um cara comerciante nato, um cara, né, empresário de fato. Se ele já tentou botar outros negócios, quebrou, acertou, porque a gente vive um grande dilema hoje do desafio de você ter uma empresa próspera, de fato, alinhada, dando resultado, né? E às vezes o empresário, ele se perde. Não, vou botar uma construtora aqui. Cara, lá a gente tem uma discussão muito forte em cima disso. Mas não acontece isso? Acontece. A gente tem uma discussão muito forte em cima disso e assim, às vezes nós todos conversando, a gente enxerga como um defeito, uma falha, às vezes a gente enxerga como uma coisa que foi muito acertada. Meus pais nunca colocaram outro negócio, certo? Outra empresa. Toda a vida eles focaram na gráfica, e o nosso foco sempre foi esse. A gráfica é uma empresa muito próspera, é uma empresa que nos dá muito orgulho, é o mesmo CNPJ desde o dia que foi fundada, certo? Meu pai disse que não gosta que eu diga isso porque isso para ele é obrigação. Mas no mundo que a gente tem hoje, eu acho que não é obrigação e às vezes precisa ser dito. Não, tem que ser dito. Ele nunca, absolutamente nunca, certo? Aí os 2 atrasaram um boleto que seja, certo? De fornecedor nenhum. Se você puxar todo o histórico do nosso CNPJ, nunca experimentou colocar um pé dentro de um Serasa ou de um SPC, certo? Nunca teve essa experiência. Porque eles sempre, e eu não estou dizendo isso porque sempre sobrou dinheiro, não, porque não sobrava não, tá, amigo? Porque eles sempre tiveram muito cuidado. E a prioridade foi essa. Né? A prioridade foi essa, certo? Se precisava mudar um pouco o padrão de vida para manter a empresa nesse padrão, difíceis, né? Eles mudavam a vida, mas não judiavam da empresa. Né? Sempre foi uma prioridade para eles. E eles sempre tiveram esse negócio, nós temos mais ou menos a mesma característica. Agora que eu abri recentemente um outro negócio que é o Nosso Meio, tem 4 anos, é um negócio que me faz muito feliz participar, me dá muito prazer. É uma empresa ainda pequena, mas que faz e entrega um grande trabalho para o mercado, ajuda o mercado a se desenvolver. E em algum momento tem alguma interseção com a gráfica. Então é um outro negócio, complementa, né? É um outro negócio que conversa mais ou menos com as mesmas pessoas
E minha irmã agora, além da gráfica, ela é diretora financeira da gráfica, ela abriu um outro negócio também recente, colocou um buffet lá em Sobral. Então, assim, agora que a gente está experimentando alguns outros movimentos, mas nossa vida sempre foi realmente muito focada na Sobral. Continua sendo, certo? A gente está testando aqui um outro negócio, mas nosso principal negócio é a Sobral, é onde a gente dedica a maior parte do nosso tempo, é onde a gente realmente faz a coisa acontecer. As tecnologias, né, o digital, como é que vocês estão se adaptando a isso? Isso é uma discussão muito... Eu participo do Sindigráfica, né, como a gente já estava conversando aqui antes. Já fui presidente, tive esse prazer, hoje estou como delegado lá, enfim, estou como participante, participo há muito tempo. E Sindigráfica é o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Ceará, tá? Para quem não conhece. E a gente tem uma reunião semanal, toda quarta-feira a gente almoça junto, amanhã não tem porque é feriado, mas toda quarta a gente está junto, lá no prédio da FIEC, de meio-dia às 2 da tarde, tá? Almoça lá? Almoça lá. Quantas pessoas participam sempre? Se a gente colocar numa média, vamos dar um chute aqui, mas devem participar 20 a 25 gráficas na média por almoço, tá? Muita gente. Bom. E existe uma discussão muito forte, e eu tenho o meu discurso, e é o discurso que eu acredito, e ele é muito verdadeiro, de que a indústria gráfica, hoje, mesmo com o digital, para quem soube acompanhar o movimento, para quem se adaptou, ela é muito melhor e muito mais forte do que ela era antes, certo? Aí, voltando um pouco para o começo, eu vi 3 momentos na indústria gráfica e vivi diretamente 2, certo? Primeiro, como eu comentei, meus pais achavam filé quando recebiam um pedido de blocos de nota fiscal. 300, 500 blocos de nota fiscal. Eu participei disso, minha mãe tinha uma loja, aí você ia na gráfica e chegava. Tinha que ter um selo, não era todo mundo que podia imprimir, a Cefaz entregava um selo e etc. E eram vários, eram pequenininho, o maior. Exatamente. Isso acabou, certo? A gente viveu um momento muito forte do promocional de massa. Quando a gente recebia um pedido de 300, 500 mil panfletos, 1 milhão de panfletos, brilhava os olhos. Eu lembro disso também. Você não parava no sinal em Fortaleza para não receber 3, 4 panfletos. Na década de 2000. Você não comprava no jornal Diário do Nordeste, O Povo, para não vir um abarrotado de encarte de panfleto dentro, certo? Shoppings. Isso também cessou, o encarte não acabou, o encarte continua e ainda é muito forte, certo? A gente tem alguns cases, Mercadinho São Luís, Supermercado Pinheiro, essa turma ainda hoje é muito forte no encarte. Só que o encarte mudou a forma de ser trabalhado. A comunicação. Hoje eles têm um encarte mais premium dentro de loja, porque quando a gente chega lá na porta do supermercado, se não tiver o encarte, automaticamente você pensa que tudo no supermercado está caro, você não consegue identificar as ofertas. Isso mesmo, a comunicação mudou, né? Então o encarte tem essa distribuição mais direcionada, só que aquele alto volume acabou, não existe mais. E a gente entrou num período da embalagem e do material promocional mais premium. Hoje o que a gente mais faz é isso aqui, certo? Que você gentilmente colocou aqui, eu achei maravilhoso, como uma propaganda nossa, é sacola, é caixa, são embalagens em geral, certo? Embalagens de papel e de papel cartão. A gente não trabalha com aquela embalagem ondulada, de papelão pardo ondulado, tá? Eu também, essa sua fala eu complemento, que eu tenho essa visão. Eu faço o melhor possível e uma entrega direcionada, né? Mas não jogando para cima ou em qualquer lugar. Hoje não o que acaba, você joga, não. O que é que você joga para cima hoje? São os posts das redes sociais, o material impresso, mas não. Não. Certo? Então, o post de rede social hoje, o impulsionamento dele funciona mais ou menos como o que a gente fazia antes na distribuição do sinal. Pois é, então, a coisa mudou de figura. Material mais premium. Isso, né? isso aqui é um material que quando você vai numa visita, você entrega para a pessoa. Pronto. Certo? E então, deixa na mesa. Exato. Não é uma coisa... Então, esse material promocional ainda está muito vivo. Hoje, um book, antigamente uma construtora, quando ia lançar um empreendimento, fazia 500 mil, 1 milhão de panfletos. E também fazia algum material mais premium que ficava só dentro lá do stand. Hoje eles fazem 500 unidades, 1000 unidades de um book mais premium falando sobre aquele empreendimento. E aquelas unidades, se ele identifica que o Ítalo é um potencial cliente para comprar aquele empreendimento, ele vem lhe visitar e deixa um com você. Ele não manda aquilo por sinal para distribuir em massa mais. Não. Né? E a coisa virou de tal forma que hoje você tem o mesmo faturamento, com um volume menor, um material mais premium. Material mais premium significa o quê? Mais valor agregado. Porque você coloca um acabamento especial, uma laminação, um verniz. Isso, então, assim, para a gráfica, para a indústria gráfica hoje, está muito melhor do que era antes.
Isso é unânime lá no almoço? Não é unânime, não. De ver, é uma discussão sadia, né? Mas lá na Sobral, assim, eu não tenho muito o que se discutir, porque você olha o crescimento do faturamento na Sobral e aconteceu, o crescimento de atuação na Sobral também aconteceu, certo? Então, quando você olha os números, eu não sou nem de longe um gestor só de números, tá? Eu olho para tudo, mas se você for lá para os números e para a última linha, você vê que a coisa realmente está melhor para o setor. Repito, para quem se adaptou, para quem quis enxergar essa mudança e fez essa mudança. Eu estou falando de uma mudança que parece ser simples, mas não. A gente está falando de mudança de equipamentos, e eu estou falando de equipamentos que têm um peso altíssimo Caríssimos. financeiro, um peso altíssimo de tecnologia, seja de software, seja de hardware. Então, é uma adaptação geral Mas, de cara, tudo isso, certo? mas nem todo... Desculpa. Nem todo mundo, né? Gosta de mudança. Eu também não Tá gosto, não. A gente apto. faz porque tem que fazer, Não, né? Mas gosta ninguém gosta e se adapta. Exato, Ele é contra, ele Mas já tem vai que fazer. Ele já vê, vixe, mudança. Ele fica protelando, ele Isso. fica deixando para depois. Porque para mudar é como tu disse, são vários aspectos ali Muita para gente fazer ficou uma atrás. pequena. Muita gente do tempo da nota fiscal, que as máquinas só serviam para isso, Já ficou era. para trás Já era. enfim, não acompanha mais, entendeu? Mas enfim, eu acho que é o fluxo normal de todo negócio. A indústria gráfica é uma das indústrias mais antigas do mundo, certo? Data lá de Gutenberg, de muitos e muitos anos atrás, e consequentemente foi uma das indústrias que mais se transformou, por ser uma das mais antigas e mais tradicionais, né? O tempo todo se transformando. Sim. Como foi o sindicato na tua vida? Cara, primeiro chegou como um desafio, né? Quando eu recebi a ligação do meu amigo Felipe para sucedê-lo, na verdade foi a ligação do Felipe e do Luciano da Aron. Eu apresentei a pastor Luciano, o Luciano jogou pro meu colo. E eu aceitei o desafio, foi no meio da pandemia, foi um desafio e tanto, porque todo mundo isolado, né? Eu comecei literalmente no meio da pandemia, tomei posse online e a gente teve que trabalhar do jeito que dava. A ideia era trabalhar pelo setor e nós realmente fizemos isso. É um movimento que é difícil para o empreendedor, para o empresário, porque você precisa parar de olhar só para o seu umbigo, que é o que a gente realmente mais gosta de fazer, trabalhar pela nossa empresa, pela nossa família, e a gente precisa passar a ter um olhar para os seus, inclusive para os seus concorrentes. Porque você precisa fazer coisas que vão melhorar para você e vai melhorar para eles. Vai melhorar para o setor como um todo. É um exercício que eu digo sem sombra de dúvidas que nos evolui porque nos tira de dentro da nossa caixa, e foi muito edificante para mim conseguir ter esse olhar amplo do setor, né, ter a oportunidade de trabalhar para o setor como um todo. Não que a gente não trabalhasse antes, a gente sempre trabalhou pelo mercado como um todo, certo? Só que a gente trabalhava para melhorar, essa é uma frase que eu uso há muito tempo, trabalhar para melhorar o meio que a gente estava inserido. Só que quando eu falava o meio que eu estava inserido, eu estava falando dos meus clientes, dos meus fornecedores. O teu ecossistema ali, né? Eu preciso trabalhar para melhorar também a vida de outras gráficas que teoricamente são meus concorrentes. É um exercício de amadurecimento, mas que é muito bom, e que quando você melhora esse entorno, você melhora muito mais para você também. Então, foi bom, me trouxe excelentes contatos, fiz excelentes amigos pela casa, né? A nossa casa-mãe, o Sindgráfica, é o sindicato mais antigo que tem dentro da FIEC. Ele, junto com outros sindicatos, fundaram a FIEC. Então, a nossa casa-mãe é a FIEC, que é a nossa federação. Quando eu entrei, já era o presidente Ricardo Cavalcante, que ainda hoje está lá, o mandato dele vai até 2027, e aprendi muito com o presidente Ricardo, aprendi muito com a turma toda lá da casa. É bom, né? Tu tá ali nas cabeças, boas, né? Na mesa com eles. Você aprende muito. Eu, um jovem, perto deles, aprendi muito mais do que colaborei, tenho certeza disso. E só tenho a agradecer pela oportunidade que tive. Ainda hoje estou lá, continuo lá. Claro. Dei minha contribuição. Hoje quem está lá é o Luciano Filho, dando a contribuição dele. Eu gosto pra caramba. É trabalhoso, tá? Você pensa que é um cargo, não é um cargo. É um cargo que vem junto com ele nas costas, uma responsabilidade e uma quantidade de trabalho que muita gente não tem noção, certo? Você precisa realmente se dedicar. E muitas vezes você se vê o dia inteiro sentado numa mesa lá dentro do escritório na FIEC trabalhando, e
E você se pergunta, é natural, certo? Não porque nós somos egoístas, porque nós somos seres humanos. Porra, passei o dia inteiro aqui, abri mão de estar o dia inteiro dentro da minha empresa, atendendo meus clientes. Você precisa entender, por isso que eu digo que tem que ter um grau de maturidade muito grande para você realmente conseguir fazer e não acabar deixando o que acontece em algumas vezes. Você entra e você acaba sabotando o próprio sindicato porque você não se dedica. Precisa se dedicar. No nosso, isso não aconteceu nos últimos anos, graças a Deus. Os presidentes que a gente teve antes de mim, que a gente está tendo agora, que foi o Luciano Filho, que veio depois de mim, são excelentes nomes e tem feito um excelente trabalho pelo nosso sindicato. Legal, legal. Cara, você já falou um pouco aí, Fernando, do nosso meio. O que é o nosso meio? Onde foi que ele surgiu? Como foi que surgiu essa ideia? A pergunta que eu mais escuto, né? Escuto de todo mundo, escuto do meu pai. Meu pai às vezes chega para mim e diz assim, rapaz, que diabo é que tu anda fazendo nesse nosso meio? Esse negócio, o que é que tu faz lá? Isso dá dinheiro, não dá? Eu escuto toda hora. Como foi que surgiu escuto de muita gente o que é o nosso meio, né? O nosso meio é uma empresa que existe, ele tem uma missão muito clara, tá, Ítalo? Melhorar o meio que a gente está inserido através de 2 caminhos. Conteúdo especializado e relacionamentos relevantes, certo? E aí eu explico tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, conversa com essa missão que é muito clara que a gente tem, certo? O nosso meio surgiu de um desejo de ter uma plataforma, um ecossistema que conseguisse manter as pessoas informadas ao mesmo tempo em que a gente consegue manter essas mesmas pessoas conectadas com as empresas e com as pessoas certas. Eu costumo dizer que quando as pessoas nos procuram, elas dizem com vários tipos de expressão, mas o que elas dizem no fundo é: eu preciso que vocês me ajudem a me manter eu preciso que vocês me ajudem a me manter informada e conectada com as pessoas certas. E é isso que a gente faz, a gente ajuda as pessoas a se manterem assim. E tudo que a gente faz, o que tem de mais pujante são os eventos, naturalmente, porque o evento é onde você se encontra, se abraça, é onde você vê ali aquela movimentação toda. É realmente um movimento mais pujante, mas a gente tem outros movimentos que não são menos importantes. Eu estou falando de um portal que é atualizado por uma equipe de jornalistas altamente competentes e capacitadas diariamente. Se você entrar no portal, quando você acordar, você vê algumas coisas. Se você entrar meio-dia, tem outras, e no final do dia tem outras. Portal, a gente tem as nossas redes sociais, e aí eu chamo uma atenção especial para o Instagram, que é @o nosso meio, que é atualizado em tempo real, e chamo atenção para... Parêntese, né? Pegando esse gancho, aqui na descrição desse vídeo vai ter os sites, as redes sociais, beleza, tá bom? excelente, obrigado. Das empresas muito bom. Do Fernando. E tem o nosso podcast também, tem... O do nosso meio, quem quiser achar é só... Lá no Spotify tem no Deezer, tem em todas as plataformas, certo? Mas é nosso meio. É fácil de achar. E, bom, eu falei de portal, de redes sociais. E redes sociais eu chamo atenção também para o YouTube. Eu gosto muito do nosso YouTube. Quem quer conhecer o nosso meio a fundo, eu indico que entre no canal do YouTube do nosso meio. Tudo que a gente faz tem lá. Seja a gravação de um podcast, seja a distribuição de um impresso, seja um evento, um vídeo com resumo do evento. Eu sigo mais no Instagram. Eu vejo Instagram também é muito bacana, é mais vivo, né? Mais presente no nosso dia a dia. Chega mais pra gente, assim. E tem o nosso impresso. Por mais que eu seja dono de gráfica, tenho ferramentas para tirar um impresso diário, semanal. Eu, sinceramente, isso não me dói dizer, né? Mas já doeu no começo, né? Mas eu, sinceramente... acho que o que eu preciso dizer no dia a dia para as pessoas, na semana a semana, eu digo isso no digital. O impresso, ele é trimestral, e ele não é impresso de notícias. Ele é um impresso de conteúdos. Tá? A ideia, e eu espero que isso realmente funcione para quem lê e acompanha, é que se você ler a primeira edição, ela vai ser tão útil para você quanto você ler a última, que a gente lançou agora. O conteúdo é atemporal. A ideia é essa, certo? Então, a gente... faz esse conteúdo. Muito bom. Ele é trimestral. Lançamos agora a 11ª edição. Estamos indo para a 12ª. E eu sou apaixonado por ele porque é um material que é muito rico realmente no que ele traz de conteúdo lá dentro. E ele chega nas mãos de 3.500 pessoas que são executivos e executivas do mercado do Nordeste. Certo? Vamos supor que 3.000 ficam por aqui, 500 unidades a gente circula o restante do país. Porque ele chega um pouquinho em São Paulo, certo? Mas ele chega no Nordeste inteiro. Principalmente Ceará, Piauí, Pernambuco e Bahia.
Legal. O cara que quer ser parceiro do nosso meio, qual o tipo de parceria que pode contar, o tipo de... A gente tem algumas marcas, tá, Ítalo? Eu vou. Primeiro, quem quer ser parceiro, procura Camila Gifone, que é nosso comercial, ou procura a mim, que eu encaminho, enfim. Mas, antes de falar da parceria comercial, eu quero deixar muito claro que grande parte do que se vê dentro do nosso meio, para não dizer quase tudo, é conteúdo orgânico. Eu não sou jornalista, eu não interfiro na linha editorial do nosso meio, mas uma coisa eu digo em todas as reuniões que eu participo, que uma notícia não deixa de entrar no nosso meio porque ela não é de um parceiro comercial. Se é uma notícia boa, se é um conteúdo bom, ele entra de qualquer forma, sendo parceiro comercial ou não. É tanto que hoje eu arriscaria dizer que 90% ou mais do que você vê dentro do nosso meio é conteúdo orgânico, certo? Às vezes eu tenho um parceiro de um determinado segmento e a gente noticia um movimento de um outro parceiro que não é parceiro comercial como aquele outro é, mas sai porque a gente acredita que uma notícia não pode deixar de sair, um conteúdo não pode deixar de sair porque não tem uma parceria comercial. Se é importante para o mercado saber daquilo, vai sair. E a gente tem algumas marcas parceiras, tá? Vou me lembrar aqui de algumas. A Eletromídia é uma marca parceira, Unifor é uma marca parceira, Banco do Nordeste é uma marca parceira e tantas outras. Algumas agências são marcas parceiras, a BM Quinto, Mulato, Engaja, enfim. Essas marcas, elas têm uma parceria comercial com o nosso meio porque elas entendem, enxergam que faz sentido a marca delas estar junto do nosso meio em alguns movimentos. Se você senta no evento do nosso meio, você se depara com uma série de marcas que são parceiras e a ideia é que você, como participante, entenda que aquelas marcas, juntamente com o nosso meio, estão lhe proporcionando aquele momento onde você vai receber, onde você vai poder comer uma boa comida, encontrar seus amigos e, acima de tudo, receber um bom conteúdo. Tudo, absolutamente tudo do nosso meio tem conteúdo. Eu não sou contra eventos sociais, pelo contrário, gosto muito, participo, mas não é a pegada do nosso meio. Você nunca vai ver um movimento do nosso meio que não tenha um conteúdo inserido. Certo? Dia 8 de julho, de maio, desculpa, a gente tem um jantar do Dia do Profissional de Marketing e não é só um jantar, vai ser lá no La Maison. Promovido por vocês? Promovido pelo nosso meio. Não Legal. é só um jantar. Apesar de que se fosse só um jantar já estaria de bom tamanho. Mas ontem eu fiz um convite ao Luiz Lobão. Luiz Lobão foi HSM muitos anos, é um grande consultor, conselheiro, hoje de empresas como Dudalina e tantas outras. E Luiz Lobão vem dar uma palestra para essa turma sobre negócios, sobre liderança. Muito bom. Então, tem um conteúdo inserido aí, certo? Para realmente a gente só Claro. enxerga que uma coisa fica completa quando você junta as pessoas certas, com as marcas certas, no lugar certo, com a experiência gastronômica certa e com o conteúdo. Se não tiver o conteúdo, aos nossos olhos não fica completo, porque não é a pegada do nosso meio, certo? Legal saber. Fernando, e qual, assim, eu vejo que você tá numa fase muito boa, né? Eu brincando contigo, eu digo que toda vida eu vou lá Sim, no Hub, né? É. Eu quero saber como é que foi a tua chegada lá no Hub, como é que tá lá, tá trabalhando lá junto com esse pessoal mais Na jovem. verdade, os dois escritórios são ali muito próximos, né? O da Sobral é no Metropolitan e o do nosso meio é no BS Design. E o nosso meio fica dentro do BS Innovation Hub, certo? Foi um convite que a gente recebeu, apesar da gente não... Fala para quem não sabe o que é, né? O BS Innovation Hub é um espaço que mistura um pouco de cowork com um ambiente para startups, né? Apesar do nosso meio não ser mais uma startup, tem a alma de startup, mas não é. A gente está lá dentro a convite deles, certo? A gente aluga uma sala e um mesão deles e funciona lá dentro. E é um ambiente que a gente gosta. E quando você chega lá, geralmente tem pessoas novas, empresas novas. A cada 6 meses eles trocam as empresas que estão lá dentro. Então é um ambiente que faz muito bem ao nosso meio e à turma que faz parte do nosso meio. Faz muito bem a gente estar lá dentro. É um ambiente muito vivo, muito dinâmico, né? Eu fui fazer uma sessão de fotos lá. É legal. Às vezes que é bem futurista, é bem, né, bem eles estão motivador. Estão dentro do que se diz hoje ser o principal prédio da cidade, prédio comercial, e eu realmente acredito nisso. Gosto muito daquele ambiente, é um ambiente bonito, bem localizado. E, enfim, a gente aceitou esse convite e está lá dentro, até hoje, compartilhando de todos esses benefícios que tem dentro lá do BS Innovation Hub. Muito legal. E hoje está sob o comando
do Marquinhos. O grande Marcos abraço Aurélio, aí gente pro boa. nosso amigo Marcos. Parabéns pela competência, que eu sei que não é fácil. Marquinhos manter danado, vivo, né, danado, essa ideia. Competente e é fazedor, né? Fazedor. E eles estão também passando por um momento de transformação lá, estão natural como um todo e estão transformando para melhor. Então acredito que já ele deve apresentar para a turma algumas novidades do BS Innovation Hub e com certeza são coisas boas que eles estão mexendo por lá. Inclusive a possibilidade, né, de você realizar esse desejo de ir para o Vale do Silício, que agora esse momento a gente está negociando juntos já toda a logística de levar um grupo junto com o Marcos, né, o pessoal do Hub. Tenho esse desejo de participar, qualquer hora vai dar certo. Vai dar certo. Não conheço aquela região ainda não. Do Vale do Silício vale muito a pena. A tua principal habilidade, o Fernando, que tu se considera aí, cara, como empresário, como gestor aí das tuas empresas? Eu faço de tudo, né? Mas Por exemplo, deixa eu te ajudar. Por exemplo, você que está assistindo, é muito importante essa pergunta, porque às vezes o empresário quer fazer tudo. Sim. Eu sou péssimo, mas não deixo de estar presente na parte das planilhas, né? Dos gráficos. Não, isso aí também não é comigo, tá? Eu sou bom de juntar gente. Deixa eu concluir para tu ver. Porque às vezes o cara é analítico, aí tu bota ele lá na parte analítica, sim, dos números. Mas tem outras pessoas que têm a habilidade, que é a que eu me identifico mais, da parte comercial, de estar nos eventos, de me relacionar, né? É mesmo minha. Eu sou bom de juntar pessoas, de juntar negócios, de proporcionar relacionamento. Isso. Certo? De proporcionar... É o teu perfil, né? Gosto de ajudar a melhorar o mercado. Busco fazer isso através da Sobral, quando eu levo uma forma de uma empresa se desenvolver, seja através de uma embalagem melhor. E a gente participa do desenvolvimento. Ideias, né? Criatividade, né? Temos alguns clientes bem importantes, mas um que me veio à memória agora, que é a Vonix. Certo? Paulo é um cara que você precisa conversar com ele. Paulo é um cara que está... Paulo e Milena, um casal. Estão à frente, à frente do tempo assim, deles. Eu não conheço pessoalmente. Se você puder me ajudar. Ajuda. Parabéns aí, o grande Paulo. Eu sigo o Instagram dele, lá vejo a competência Paulo e Milena, dele, a energia os dois dele. Juntos são campeões. A energia dele, a divulgação que ele faz. Paulo muito tem importante. Energia sem igual, né? E eles estão à frente do tempo. Parabéns, Vonix, toda a equipe. E eles estão de parabéns, enfim, são campeões. E a gente ajuda e participa do processo de desenvolvimento de uma embalagem. Cara? Parabéns, muito bonito tudo. Eles fazem materiais, produtos para estética automotiva. E às vezes eles inventam uma cera nova, a gente entende o que é aquela cera, para que ela vai ser usada e desenvolve a melhor embalagem para essa cera. E eu estou falando de embalagens que vão circular o mundo inteiro, porque eles, além do Brasil, eles estão nos Estados Unidos, estão nos Emirados Árabes. Diversos países, né? Então, na Europa, em diversos países. Então, a gente ajuda nesse desenvolvimento. Quando eu faço a embalagem, muito mais do que proteger o produto, ela vai ajudar o produto dele a vender mais, a se destacar, a mostrar que veio a capa do livro. Exatamente. Então, a gente ajuda os negócios a se desenvolverem através da Sobral desse jeito, através do nosso meio, fazendo um pouco de tudo isso que eu já expliquei aqui. Então, são dois movimentos que me enchem os olhos. Eu recebi o Neto do São Luís lá na gráfica. O Neto é meu parceiro desde 2009. Desde que o São Luís saiu da Superrede, que eles nos compram lá na Sobral, encartes, embalagens. E o Neto, pela primeira vez, agora uns 6 meses atrás, esteve lá visitando a gráfica. Durante todo esse tempo, ele nunca tinha ido na Sobral visitar a gráfica. E eles estão abrindo o São Luís em Sobral, então ele aproveitou e esteve lá. E ele me disse uma coisa que me deixou muito feliz e que é uma pura verdade. Ele disse, Fernando, quando eu quiser saber do mercado agora, eu venho aqui te visitar. E a priori eu não entendi. Eu digo, mas por quê, Neto? Ele disse, rapaz, aqui você tem um termômetro do mercado. Porque ele chegou lá, ele viu sacolas, certo? Embalagens. Essa que era a próxima pergunta, viu? Então, assim, ele viu lá uma pilha de... Quando ele chegou, eu lembro bem que tinha uma pilha de sacolas da Arezzo. Entendi. É o que ele quis dizer, cara, porque aqui eu vejo com essas empresas, Quando ele vê aquelas pilhas de embalagens sendo feitas, é porque o mercado está pujante, está movimentado, está aquecido. Se ele entrar lá e não tiver aquilo ali, é porque o mercado está mais retraído. E quando ele chegou lá, ele pegou um dia muito, muito feliz nosso, porque tinham pilhas de sacolas da Arezzo, tinham pilhas de embalagens da Diamantes, que é uma indústria de lingerie, de moda íntima, tinham pilhas de embalagens da Vonix e de tantas outras marcas, certo? Da Ipioca, da M. Dias.
Então ele ficou encantado com aquilo e ele disse que aquilo ali é um termômetro do mercado. Né? E eu, com muita modéstia, aceitei aquilo que ele falou e incorporei, porque realmente diz muito. Assim, a Sobral ela é uma indústria que participa da vida de outras indústrias. Porque a gente faz desde o calendário, o caderno, a pasta, até as embalagens das indústrias. Sim. O material de PDV das indústrias a gente produz lá. Então, ficou marcado essa fala dele para mim como esse termômetro. Às vezes eu chego na gráfica e quando eu vejo um pouquinho menos de produtos, graças a Deus é raro, mas tem dias que tem menos. E eu lembro disso. Eu digo, o mercado está mais parado, vamos movimentar esse negócio, vamos entender o que está acontecendo. Entendi. Não, realmente, quanto mais o teu mercado está aquecido, realmente o mercado também está aquecido. É verdade, verdade. É uma coisa sob demanda, tá? Ninguém compra 50 mil embalagens porque o Fernando é gente boa. Não. Para guardar dentro de casa. Eles compram 50 mil caixas para colocar 50 mil produtos dentro e para colocar no comércio. E se o comércio não vender, se as pessoas não comprarem, se o produto não emplacar, ele não me compra o segundo pedido de embalagem. Não. Então, realmente é por aí. Com certeza, com certeza. Cara, e como é que tu vê o mercado nesse momento para todos os segmentos, não só para o seu, né? Não vamos dizer daqui nos próximos 5 anos, mas pelo menos nesse ano aí de eleição, 2025. Rapaz, pro ano de eleição para como é que tu tá vendo aí os segmentos, que de repente o cara tem que fazer para se manter vivo? O ano de eleição para a indústria gráfica é sempre muito bom, certo? Então, para a indústria gráfica, eu resumo dessa forma, é muito bom. Aproveitar. Aproveitar, certo? Não tem outro caminho. Hoje em dia o candidato não pode fazer muita coisa. Pode fazer camisa, chaveiro, brinde, isso não existe mais. O que ele pode fazer são adesivos, bottoms, adesivos perfurados, santinhos, folders e panfletos com propostas. Então isso movimenta muito e eles precisam se comunicar, principalmente no mundo digital que a gente está hoje, nesse mundo maluco de tantas e tantas fake news. Eu costumo dizer, e eu vou só puxar aqui um pouquinho, que o impresso ele tem uma credibilidade que aconteça o que acontecer, ela nunca foi e não será abalada pelos próximos anos, pelo menos. Se você vê um post agora no seu Instagram dizendo que, sei lá, aquela bicicleta que você queria comprar e você sabe que aquela bicicleta custava 15, 20 mil reais, cara pra caramba, se você vê um post dizendo que ela tá a 2.500 reais, eu acho que você pula e não acredita porque, isso é um golpe, vão querer meu cartão. Quando você vê isso impresso num papel, ele tem essa credibilidade inabalada. Então, a turma acredita muito no que vê no papel e isso é uma força da nossa indústria. É verdade. Certo? Eu não estou dizendo que tudo na internet é falso, pelo contrário, eu trabalho em conjunto. Mas, infelizmente, tem muita coisa hoje que você vê na internet que você não consegue acreditar por causa do que aconteceu e porque você já passou né? Ficou manchado. No papel não tem perigo. Se você pegar um encarte do São Luís, que tem lá um produto que custa 100 e está lá 40... Você vai lá no São Luís comprar e você tem certeza que ele vai ser 40. Você já vai sabendo que é certeza. Então tem essa credibilidade que é inabalada, certo? Verdade. E se fala de credibilidade em política, essa turma precisa de credibilidade. Então essa turma precisa usar muito papel para isso, né? Sobre os 3, 5 anos para frente, cara, eu um tempo atrás eu li um negócio e quando eu li isso eu parei de querer ousar prever como é que vai ser. O Brasil, né, essa frase, eu não estou lembrando agora o nome, mas é uma frase muito conhecida. O Brasil é o único país que até o passado dele é incerto, né? Então essa também. Até o passado pode mudar. Então, assim, e o brasileiro passou a vida inteira querendo prever o futuro e nunca conseguiu. Então, assim, a gente não consegue, né? A gente está no momento, obviamente, que a gente precisa fazer nossas previsões internas nas nossas empresas, mas o que eu enxergo para o brasileiro é muito aguerrido, né? O cearense principalmente. E eu acredito que a gente tem um mercado bacana pela frente para a gente aproveitar. Tem bons anos pela frente, independente de crença política, de que um político, um presidente, qualquer pessoa vai fazer. O brasileiro é muito, e o cearense principalmente, ele é muito do seguinte, né? Se você não atrapalhar ele consegue fazer tudo sozinho, não precisa ajudar, só não precisa atrapalhar. Verdade. E o cearense é muito danado, né, cara? Eu estive conversando com o Siqueira é um cearense que hoje mora em Teresina e tem uma grande agência lá, que é SA Propaganda. E o Siqueira disse que o cearense, se você não matar ele logo que ele nasce, você não segura mais ele, que é um bicho danado, é um bicho que cresce, ganha dinheiro, trabalhador.
E eu acredito nisso. Não, eu fui lá em São Luís, que eu tenho uma empresa lá, né? Eu tenho um coworking em São Luís também. E aí eu fui visitar alguns parceiros e tudo, eu quero falar a mesma coisa. Mas Vala, meu Deus, trouxeram um cearense. Meu Deus, olha onde eu tô, cara. Vala, meu Deus, chegou um cearense aqui para dominar o mercado. Você mata esse bicho logo que ele nasce, não deixa ele ir para frente, se deixar, ninguém segura mais. Aí o meu sócio que é de lá, né? Aí ele, não, macho, deixa eu te explicar o que é. Porque eu fiquei sem entender. Ele, não, macho, porque eles têm a crença aqui de que o cearense chega e domina o mercado. Ah, botou um exemplo, uma loja de pneus. Pronto, quando tu vê com pouco ano... Mas existe essa crença, é uma crença que é um pouco verdadeira, tá? E assim, eu gosto de conversar com gente otimista. Eu não estou falando de otimista voador, não. Otimista que tem pé no chão, tá? E eu converso com muita gente assim. Eu vi que o prefácio do seu livro provavelmente vai ser escrito pelo Dr. Beto. O Dr. Beto é um cara que precisa ser ouvido pelo mercado. Ele fala muito sobre trabalho, né? E eu converso muito com ele. É uma espécie de mentor para mim. E é um grande amigo. E ele tem esse otimismo realista, pé no chão, de que a gente precisa acordar, trabalhar, fazer a coisa acontecer e acreditar que a coisa vai dar certo. Se você, né, aí é outro ditado também que eu gosto de citar, né, tem um outro também que diz, se você acorda todo dia, bem cedinho, trabalha bem direitinho, não rouba ninguém, não faz nada de errado, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como dar errado. Então, e a gente coloca isso na cabeça, né? E aí também já usando outra frase, que é do Fábio Barbosa, que hoje está como CEO da Natura. O Fábio diz que a gente precisa, ele já foi CEO do Banco Real, naquele tempo áureo do Banco Real, ele diz que a gente precisa fazer dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Certo? Se você conseguir fazer dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo, esse é o caminho e não tem quem consiga lhe derrubar nessa caminhada. Certo? É mais difícil. Mais difícil, porque é o tal do caminho sem atalho, é o tal do caminho sem jeitinho, mas é bom. E essa frase me marcou muito, certo? Fazer dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Mas chega uma hora, esse é o nosso desafio. Que a gente já está tão adaptado a esse caminho que ele nem fica mais pesado, a gente joga fácil. Não é assim? Mais dureza no começo, né? Depois você começa a engrenar, já vai embora. Vê um problema aqui, rapaz, isso aqui é café pequeno, vamos resolver aqui. E mete bronca. Amigo, a gente falou do nosso meio, agora fala aqui um pouco da Sobral, né? Sobral, só o nome Sobral agora? Isso. Esse novo layout aqui ficou bonito, muito bonito. O cara que quer ser cliente aqui, o que é que vocês de fato fazem? Eu sei que isso tudo é feito com extrema excelência, mas o que de fato tem um diferencial aqui? Cara, a Sobral, ela tem, se você pegar o nosso, sei lá, a gente tem, graças a Deus, tem alguns diferenciais. Vou pegar aqui um que eu julgo ser o principal. Tá? A gente participa do processo produtivo, do desenvolvimento junto do cliente. Muitas vezes o cliente chega na porta batendo, querendo uma caixa, pedindo orçamento de uma caixa, e a gente no meio do processo descobre que ele não precisa de uma caixa, ele precisa de uma sacola. E a gente cuida de acompanhar isso daí. Né? Os nossos vendedores, eles estão lá não só para tirar pedido. Né? Por mais que isso pareça clichê, lá a gente tem como uma realidade, eles estão lá como consultores. Sim. Certo? Eles não estão lá para dar um orçamento de X mil caixas, fechar o negócio e entregar. Eles estão para entender como é que aquela caixa, às vezes o fechamento do fundo da caixa. Pô, isso aqui é o fechamento de fundo, aquele modelinho tampa de remédio que você encaixa, o que é o fundo automático. Certo? Isso vai, às vezes você coloca um fundo automático, você está falando às vezes de 1 milhão de caixas que vão colocar lá, por exemplo, 5 calcinhas dentro para ir para o ponto de venda. Meu amigo, para você fechar 1 milhão de caixas, se você coloca um fundo automático, que isso muda muito pouco ou quase nada. Fundo automático é só aquele que dobra, né? Aquele que você só faz abrir e ele já se encaixa. Aquilo ali, em tempo de montagem de uma caixa numa linha de produção, economiza gente e tempo pra caramba, entendeu? Então é você enxergar além do que o cliente precisa. Ele nem sabe que existe, né? Não sabe que existe. A gente atende uma indústria que está aqui, que é a Robson Crusoe. Eles são de fora, são europeus, mas estão aqui no Pôr do Pecém. E a gente faz toda aquela parte de embalagens deles para sardinhas e atuns. Tá? E a gente vai lá para dentro da linha de produção da Robson Crusoe para entender como é o fechamento. Desde a lata... Que é a Robson Crusoe, o nome ela processa, bonito, né? Ela processa nomes tão bonitos, né? São de fora, são europeus, são lá no Pôr do Pecém. Precisa conhecer, cara. Indústria grande. Robson Crusoe, né? Eles... Parece Herbert Richard. Eles processam sardinha e atum. Ah, legal, cara. Sabia. Certo? São gigantes, tem navios próprios que vão daqui para a Europa, vão e voltam direto. E a gente roda as embalagens. Tem lá
Porto Pecém, cara. Pecém? A principal operação deles é lá. Legal. São grandes, viu? Precisa ir lá conhecer. Se você fizer a ponte, a gente está fazendo uma parceria agora Com certeza. com uma associação chamada Acontece, que é dos contadores. Conheço, legal. E aí eles nos pediram ajuda para a gente fomentar, né? Questão de fazer visitas técnicas, né? Lá vale a pena a visita. Pronto. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente vai lá dentro do processo produtivo dele. Como é que o atum entra dentro da lata, como é que a lata é fechada, como é que a lata entra na esteira, como é que a lata entra dentro da caixa, para poder a caixa abrir da que lá, tudo automatizado, né? Alimento, para a caixa abrir, entrar dentro da lata, para a lata entrar dentro da caixa e depois ser fechado lá no final. Certo? Se você só recebe um pedido, faz e manda, não funciona. Né? Às vezes uma serrilha que você bota adere melhor a cola. Às vezes uma abertura que você coloca, um papel, ao lado da fibra do papel, permite que a caixa vá abrir ou vá dar problema lá na esteira de produção. E você está falando de milhares, milhões e milhões de latinhas de atum que vão para o mundo inteiro. Certo? Você não está falando de 1000 que você vai abrir na mão. Então, se você bota a fibra do papel, então é você participar. Você ser parte do processo. E nós somos a única gráfica do Ceará que entrega, eu não estou falando de prova, eu estou falando de unidade número 1. Isso eu digo para os clientes. Às vezes ele quer fazer uma caixa dessa comigo, Robson Cruzoé, uma caixa nova, uma nova lata de atum, é um novo formato, para 3 latinhas de atum, azeite, limão, não sei o quê. Ele me manda as latas, eu faço a produção de 10 unidades iniciais, entrego, eles testam, só depois a gente produz lá aquela quantidade, seja 1000, 2000, 100 mil, quantas quer que sejam. Então ele tem a possibilidade, a oportunidade de testar e não ser surpreendido, testar só quando receber. Eu posso mudar a gramatura do papel, posso mudar o acabamento, antes de produzir aquela quantidade toda. Nenhuma outra gráfica faz isso. Porque a gente trouxe uma máquina de Israel, que é um offset digital, e uma mesa de corte, que me permite fazer essas 10 unidades. A gente chama protótipo? São protótipos. Né? Por isso que quando o cliente diz, eu quero uma prova, geralmente a prova vem aberta. Pô, aquela prova serve para quê? Você vê a cor? Você precisa ir além da cor. Né? A gente manda para o cliente 10, se precisar 30, 50 unidades, ele testa. Fernando, esse papel ficou muito grosso. Muito bom. A gente baixa de 300 para 275 gramas, ou aumenta, mas a gente tem a possibilidade de ajustar isso e de não ter que deixar o nosso cliente ser surpreendido só na hora que ele receber o pedido total. É chato. Aí ele já perdeu o pedido inteiro, não tem mais o que fazer. Chato e custa caro. Enfim, em resumo, a Sobral participa do dia a dia das indústrias e das empresas que são suas clientes, e eu acho que é isso que a gente oferece de melhor, né? É o que Antunes, meu irmão, diz, não é oferecer o menor preço, é o melhor negócio. Eu nem perguntei, macho, o nome do irmão. Antunes, diretor de produção, e Geisa, diretora financeira. Eu sou do meio, Antunes é mais velho e Geisa é mais nova. Geisa. Ah, tá bom. Olha, eu queria parabenizar, né, a Sobral por tanto tempo aí no mercado. Tempo a gente conversou, hein, meu amigo? Será que tu vai ter paciência para escutar a gente esse tempo todo, hein? Vai, que a conversa foi boa. O seu Hélio, a dona Norma, né? O Antunes, a Geisa, a Santa Tamires. Santa, Tamires vai pro céu direto, hein? Parabéns aí a todos. É minha todos. parceira de vida e minha sócia lá no nosso meio, é quem toca a operação do nosso meio. Importantíssimo o papel dela aí na sua vida. Fazer 17 anos de casado agora em agosto. Coisa boa. Muito tempo, hein? Muito tempo. E parabéns aí pelo tempo aí da empresa. Na nossa conversa, né, a gente vê as habilidades de se transformar, de ter a cabeça aberta para a mudança. Sim. Né, de entender a importância de investir em equipamentos, a importância também de buscar outros mercados, enquanto a galera está se retraindo. Não é assim? Sim. Muito bom também essa sua percepção, Fernando, de entender a verticalização implementando o nosso meio. Eu entendo aí o fortalecimento que isso traz, parabéns, não é fácil, né? Manter um negócio desse vivo é como se fosse... Dá trabalho, viu? É como se fosse... Mas é um trabalho gostoso. Pois é. É bom. Não é como se fosse. É um meio de comunicação como outros que a gente tem aqui no Ceará e no Brasil, né? Sim. Como o G1, por exemplo. Quando você vai para a parte de notícias, acaba tendo essa interseção, né? Isso. Então, parabéns, né? Parabéns. Obrigado. Nesse momento, eu queria lhe dar aqui essa lembrança para você ter obrigado. A recordação. Obrigado, viu? Né? Eu sei que você deve ter 1 milhão de agendas, planner lá, mas esse aqui é de bem coração para você
Queria que você abrisse aí, deixa eu abrir aqui para tu também. Aqui, Eu quero chegar lá no nosso meio essa... Pô, agenda bonita, viu, cara? A próxima você faz lá na Sobral, viu, por favor? Com certeza. Linda agenda. Todo ano a bacana. gente sempre tem isso aqui. E eu quero chegar lá no nosso meio, essa caneca não tá na mesa. Vai tá, viu? Obrigado, meu Pra amigo. você lembrar aqui, tá? Deixa lá na estante. E é isso, como eu falei, Obrigado. todos os contatos, né, os sites, a rede social vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você quiser bater um papo, ser cliente, ser parceiro, né, das empresas aí do Fernando, tenho certeza que ele vai estar lá de braços abertos para Com certeza. falar com você, a equipe dele também. A única coisa assim que está faltando para a gente concluir esse bate-papo super bacana é você falar aí para a nossa audiência, Fernando, o que de fato faz toda a diferença para as pessoas que de repente estão passando por alguma dificuldade, estão pensando em mudar de ramo, estão pensando assim, a tecnologia está acabando com o meu segmento, o que é que eu faço? Ou então uma pessoa que de repente é CLT, que quer empreender, mistura e faz um mix aí de tudo isso. A tecnologia E não deixa tem a tua pra correr, mensagem. né, Ítalo? Eu acho que a tecnologia é muito forte, a gente não consegue acabar com ela não, tá? Então a gente usa ela, eu estou falando tecnologia como um todo, desde a IA que está em discussão agora, é realidade, ou você usa ou derruba ela, eu acho que a gente não consegue, eu pelo menos não tenho força para isso e acho difícil alguém que tenha. Então você precisa se aliar a ela e parar com essa questão de que está acabando com o meu negócio, ela está aí para ajudar. Estou falando como membro de uma indústria gráfica que é altamente tradicional e a gente se aliou à tecnologia para fazer a coisa dar certo. Assim, dica não tem muito, mas eu acho que precisa ler, estudar, certo? Ler e estudar. Se eu pudesse deixar uma dica de livro, eu deixaria um livro que chama A Mentalidade do Fundador. Não sei se você conhece. É um livro que foi escrito pelo James Allen, que é sócio fundador da Bain Company. Esse livro realmente transforma vidas. É um livro muito bacana. E estudar, e quando eu falo estudar em todos os sentidos. Ler livros, se capacitar, conversar com pessoas. Você senta para conversar com alguém, você está estudando, você está aprendendo. Eu acho que não tem outro caminho não, eu repito. Sem essas ajudas, com essas ajudas é muito difícil, sem elas é quase impossível, né? Então, eu acho que é isso. Sobre CLT virar PJ, o que eu digo sempre é vire PJ se você quiser e achar que tem que virar. Se você achar que não precisa, hoje tem uma regra geral que parece que algumas pessoas levantam um mantra de que todo mundo precisa empreender, todo mundo precisa ter empresa. Você precisa ter uma empresa se você quiser ter, se você tiver aptidão para ter uma empresa, se você tem aptidão para compartilhar, para colaborar com outras empresas, para ser CLT, seja CLT e não tem problema nenhum quanto a isso. Eu não defendo essa bandeira de que todo mundo precisa empreender. Quem tem que empreender é quem tem aptidão para isso, é quem gosta disso, quem tem isso no sangue, porque não é fácil. É nada. Se você não tem, isso não quer dizer que você é pior do que o que tem. Só quer dizer que você é diferente. Então siga a sua carreira como CLT. O mundo precisa de excelentes executivos e executivas. Se nós não tivermos executivos e executivas como CLT, PJ, o que quer que seja, colaborando com nossas empresas, o mundo não funciona. Não vai para frente. Então, o mundo precisa dos funcionários, dos CLT, dos executivos e executivas. Então, eu sou um defensor disso. Porém, se você achar que tem aptidão para empreender, vai em frente, empreenda, saiba que o mundo vai bater muito em você, que é dureza. Se você tiver força para aguentar, tiver força de vontade, vá em frente, que é muito bom. Para quem tem essa aptidão, para quem gosta, é muito bom. Então, eu acho que é isso. Eu digo que é parecido aquele filme, viu, Jonathan? Daniel, aquele do Rock Balboa, né? Sim. Que o cara é o boxeador. Quanto mais tu apanha e aguentar apanhar. Aí onde separa, né? E eu repito, tá? Não quer dizer que o empreendedor é melhor do que o CLT, de forma alguma. São pessoas com perfis diferentes. E o mundo precisa das duas. Das duas, certo? Das duas. E você tem aquela história, né? Você pode empreender no seu próprio negócio. O Jonathan é prova viva disso, que eu chego aqui para eles toda a vida, né? Meus funcionários aqui. E digo, pessoal, eu quero ideias. Se você tiver uma ótima ideia, for viável, a gente vira sócio aqui toda hora, né? Então acontece. Então, grande Fernando, muito obrigado pela participação. Espero que todos tenham gostado. Tudo é feito com muito carinho. E é isso. Agradeço você ter ficado conosco até agora, nesse episódio. Espero que tenha contribuído aí a trajetória do Fernando, da gráfica,
que agora antes era Gráfica Sobral, agora é só Sobral. É Sobral Gráfica, a turma ia chamar de Gráfica Sobral, agora virou Sobral. Sobral. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, falando do nosso trabalho e das empresas. E obrigado. Pronto. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Tchau.